Olá, meus prezados alunos. Voltamos aqui para falar mais um pouquinho a respeito da parte geral do Código Penal. Especificamente por conta de uma solicitação, de uma cobrança que foi feita pela OAB em um dos seus exames passados. Uma questão bastante interessante, envolvendo aqui o tema erro. O erro, que é um instituto que já remonta desde a época do direito romano e que foi trazida através dos tempos e que nos influencia bastante, até porque o erro é algo absolutamente natural ao comportamento humano. Todos nós cometemos erros, maiores ou menores, mais ou menos significantes, mas todos, sem sombra de dúvidas, cometemos o erro. E é por isso que, naturalmente, ele merece ser alvo das preocupações e, principalmente, por conta da extensão do erro praticado, da possibilidade de evitar-se as suas consequências, é que se deve, então, punir ou não punir, e se punir, punir de maneira mais ou menos intensa o agente que tenha praticado a conduta que tenha gerado esse tipo de resultado. Vejamos a questão. Joaquim, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte de uma tia por confundi-la com aquela. Tendo como referência a situação acima, é correto afirmar que Joaquim incorre em erro. Alternativa A, de tipo essencial, excusável, inevitável, e deverá responder pelo crime de homicídio sem a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente, haja vista que a vítima, de fato, não era a sua genitora. B, de tipo acidental, na modalidade error in persona, e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente, mesmo que a vítima não seja de fato a sua genitora. C, de proibição, e deverá responder pelo crime de homicídio qualificado pelo fato de ter objetivado atingir a ascendente, preservando seu dolo, independentemente da identidade da vítima. E D, de tipo essencial, inexcusável, evitável, mas não deverá responder pelo crime de homicídio qualificado, uma vez que a pessoa atingida não era a sua ascendente. Muito bem, senhores. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto e vamos desenvolver aqui o tema, observando especificamente as diferenças que existem entre erro de tipo e erro de proibição. Especificamente no que diz respeito à questão do erro de tipo, percebe-se no comportamento do agente que ele não sabe de fato o que está fazendo, que ele não sabe que o que está praticando é reprovável, é ilegal, é ilícito. Ora, o homem comum, o homem de bom senso, dotado da capacidade de entendimento e autodeterminação, o homem imputável, sabe que não pode matar outra pessoa, seja qual for o motivo que o tenha levado a isso. Excetuadas as condições que excluem a antijuridicidade do seu ato, ele não deve sair por aí para resolver os seus problemas, as suas diferenças, os seus mal-entendidos, dessa forma matando as pessoas. Ora, por assim ser, não se pode considerar nessa circunstância que o agente, que Joaquim, não sabia que o que estava fazendo era algo razoável, até porque não temos aqui absolutamente nenhuma indicação de que ele fosse doente mental, deficiente mental ou que tivesse o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Não é o caso. Quanto ao erro de proibição, nós temos aqui como solução a condição de que a pessoa pensa de forma equivocada, e aí é que reside o erro, que está agindo acobertado por uma condição especificamente que possa, nesse caso, especificar a exclusão da ilicitude do seu ato. Ele pensa que sabe que está fazendo algo de errado. Ele sabe que não deveria fazer aquilo, mas ele acha que a sua ação possa, de alguma maneira, ser justificada. Vamos, então, buscar aqui o entendimento a respeito desse caso. Joaquim desejou matar a própria mãe. E acha que nessa circunstância, ao agir dessa maneira, estaria resolvendo os seus problemas, as suas condições, as suas necessidades, embora não haja aqui nenhuma indicação acerca do comportamento da mãe de Joaquim que pudesse dizer que, de alguma forma, estivesse presente a excludente da ilicitude. O fato é que Joaquim, ao praticar a ação, nessa circunstância, cometeu um erro, não aqui em relação ao que pretendia fazer. Ele queria matar alguém, e de fato matou. O problema é que ele matou a pessoa que ele não pretendia matar.
Houve um erro agora em relação à pessoa que foi alvo da ação criminosa por ele perpetrada. Temos então aqui o que se chama erro in persona, o erro de pessoa. Nessa situação, então, Joaquim acabou praticando o crime e produzindo morte de uma pessoa que ele não pretendia atingir. Mas isso não afasta absolutamente a ilicitude do seu ato. Isso não torna absolutamente desculpável a sua conduta. Nessa circunstância particular, nós temos aqui a situação específica em que Joaquim, ao agir, praticou de fato o erro. E nessa circunstância, o acidente verificado foi em relação ao resultado, e não especificamente em relação ao que ele pretendia e desejava de fato fazer. Temos então como solução para o caso, especificamente, a alternativa B de bola, que diz o seguinte: Joaquim incorre em erro de tipo acidental, na modalidade erro in persona, e deverá responder pelo crime de homicídio com incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente, mesmo que a vítima não seja de fato a sua genitora. Afinal de contas, era aquilo o que ele pretendia de fato praticar. E o que fez, embora tenha errado com relação à pessoa que foi alvo de sua conduta criminosa, não está absolutamente desculpado. Ainda que sua tia não seja de fato sua ascendente direta, verifica-se a presença da agravante na medida em que o dolo diretamente estava vinculado ao resultado que acabou sendo produzido: matar alguém. Muito bem, amigos. O tema é realmente interessante, o tema é tortuoso, e eu recomendo que estudem com bastante atenção essa questão relacionada ao erro, para que percebam bem as pequenas minúcias que separam coisa da outra. Agradeço a sua atenção, me coloco à sua disposição e espero ter a possibilidade de nos encontrarmos novamente. Um grande abraço.